Olá pessoal, tudo jóia? Nessa aula eu vou falar para vocês como enviar um processo e alguns detalhes nessa situação. Tem duas formas de você enviar um processo. Uma delas é por essa tela inicial do SEI, da página de controle de processos, quando você simplesmente vem numa dessas caixinhas de seleção aqui dos processos, e aí você pode enviar até mais de um de uma vez. Por exemplo, vou selecionar 3 processos, e aí eu vou no primeiro ícone aqui, que é o enviar processo, essa cartinha amarela, aqui um envelopezinho amarelo. Eu clico em enviar processo, e aí são 3 processos que eu selecionei, já vai aparecer aqui o número do processo e o tipo do processo. A próxima caixinha aqui são as unidades para as quais eu vou tramitar esse processo, e aí eu digito aqui essas unidades. Se eu não sei qual é a unidade que eu vou enviar, por exemplo, aqui eu estou ADM unidade teste, eu cliquei e ele já veio aqui para baixo. Reparem que tem uma lupazinha aqui na lateral direita. Você vai na lupa, se você não sabe qual é o nome da sua unidade, e faz a pesquisa aqui, pelo nome da superintendência, ou pelo nome do setor da secretaria que você quer mandar. E aí, quando você achar esse item, a unidade que você quer aqui na pesquisa, você seleciona e clica aqui nessa setinha verdinha, transportar este item e fechar. Aí você automaticamente transportou ele para a lista das unidades para as quais você vai enviar. E aí já é uma observação interessante a gente pensar que é uma ferramenta de produtividade muito bacana do SEI. É a forma de trabalho simultâneo e colaborativo. Então, se eu estou, por exemplo, com um processo administrativo disciplinar, esse processo pode estar tramitando lá no núcleo de correção administrativa, aqui na minha comissão processante, pode estar no gabinete, pode estar numa diretoria educacional, no serviço de inspeção escolar, todas essas unidades trabalhando simultaneamente, analisando peças, incluindo documentos, para que aquele trabalho seja feito de forma colaborativa e ganhe em produtividade para que saia mais rapidamente, ok? Aí aqui embaixo tem essas 3 caixinhas de seleção, que são manter processo aberto na unidade atual. Isso permite que você, ao enviar para outra unidade, você também acompanhe o que acontece nesse processo a partir da sua unidade. Se é uma situação que você já resolveu tudo que tinha para ser resolvido na unidade que você trabalha, você pode não marcar essa caixinha de seleção. Então esse processo vai, voltando àquela comparação do físico, é como se você estivesse pegando uma pasta física e deixando lá naquela unidade. Você já não tem mais nada a fazer com aquele trabalho, ou pelo menos não por enquanto. Remover a anotação são aquelas anotações mais livres, que aliás eu vou mostrar para vocês nessa mesma aula como fazer anotações. Enviar e-mail de notificação, que é quando o e-mail das unidades, o e-mail principal cadastrado em cada uma das unidades que vai receber o processo, recebe também uma mensagem dizendo: olha, chegou para você um processo proveniente da unidade X, para que você veja o que precisa ser feito nesse processo. E aqui, pessoal, essa última caixinha é a possibilidade do retorno programado. Quando você coloca um retorno programado, seja com a data certa, seja com prazo em dias, quando esse processo chega lá na unidade, ele fica com um íconezinho vermelho, de uma setinha para um lado e uma setinha para o outro, que é do retorno programado, e vai dando para a unidade que recebeu, vai mostrando quantos dias faltam para vencer esse retorno programado. Aliás, o ícone não é vermelho, não. O ícone inicialmente é amarelo. Ele é vermelho quando vence, fica vermelho quando vence o prazo do retorno programado. Certo? E essa unidade vai poder acompanhar esse prazo. E tem um outro detalhe. A unidade que receber um processo com retorno programado não consegue concluir aquele processo sem antes enviar o processo de volta para a unidade que enviou esse processo. Então, se eu aqui da unidade de serviço de inspeção escolar enviei um processo para o gabinete com retorno programado, o gabinete não consegue concluir antes de me enviar de novo na unidade de inspeção escolar para que eu conclua esse processo. Certo? Então é uma ferramenta também interessante porque vincula
esses processos aqui. É assim que envia. Vou colocar aqui retorno programado, prazo em dias. Aí eu posso escolher dias úteis ou corridos, colocar 30 dias úteis, por exemplo, e enviar. Vou manter aqui aberto na unidade atual e clico em enviar. Pronto, esse processo foi enviado. E aí é importante a gente ter clareza de uma situação. Sempre que você precisar que uma pessoa de outra unidade trabalhe no processo, é necessário você enviar este processo. É só para a gente estabelecer uma diferença aqui entre o enviar e o atribuir o processo. Vou até tirar aqui o meu rosto para a tela ficar mais cheia e vocês terem acesso a esse ícone. Então, só para a gente diferenciar. Esse primeiro ícone aqui é o enviar processo, que é quando você precisa de um trabalho de uma pessoa ou mais que não estão na sua unidade. E este terceiro aqui, que é um bonequinho com a pastinha, é o atribuir processo, que é quando você designa uma pessoa específica da sua unidade para ser responsável ou para trabalhar naquele momento no processo. Perfeito? E agora, como eu disse a vocês, vou ensinar a fazer anotações. Ainda nesses ícones aqui do que você pode fazer com os processos, tem, ao lado do ícone de concluir processo, tem aqui o de anotações. Essas anotações, nenhum processo selecionado, eu vou selecionar um processo aqui e vou clicar em anotações. É um campo que é mais livre também para você escrever o que você quiser e ele só fica visível para as pessoas naquela unidade. E você tem a opção de fazer uma anotação comum, que fica aquele bloquinho de notas amarelo, ou de colocar prioridade, que fica um bloquinho de notas vermelho. Então, eu vou colocar prioridade e vou dizer aqui, por exemplo, é um processo que não está atribuído a ninguém, eu vou dizer aqui, atenção, inspetores. Gentileza, ler e dar ciência no processo. Então aqui vou salvar, estou dando uma mensagem, esse processo não está atribuído a ninguém, mas existe uma mensagem, uma anotação aqui, estão vendo? Em vermelhinho. Deixa eu ver, meu rosto não está atrapalhando aqui não, acho que não. Em vermelhinho, fica aqui a anotação, quando você coloca o cursor em cima, já aparece atenção inspetores, gentileza dar ciência no processo. Lembrando que, quando você entra no processo, aí o inspetor clicou no processo. Como eu estou pedindo para ele dar ciência, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nesse ícone, que é o quinto ícone, que é o joinha, e vai clicar em ciência. Então, dei a ciência no processo, conforme me pediu o gestor da minha unidade ou a pessoa que está trabalhando naquele processo. Só para encerrar aqui, quero mostrar para vocês o ícone do retorno programado. Está aqui neste quinto processo, de baixo para cima, retorno programado, esse ícone vermelhinho, porque já está vencido. Quando eu coloco o cursor em cima, aparece aqui para mim a unidade que enviou esse processo, a data que ele chegou e quantos dias ele está atrasado ou quantos dias faltam para ele vencer. Aproveitando que nós estamos falando de ícones que aparecem aqui, vejam que abaixo desse que está com o retorno programado, tem um que está com uma exclamação dentro de um triângulo amarelo. Esse ícone indica que um documento ou um documento foi incluído ou assinado nesse processo. Então, suponhamos que eu tenha enviado um processo para a unidade de diretoria educacional, aguardando um parecer sobre a concessão de um professor de apoio, por exemplo, e aí eu estou acompanhando esse processo, quando eu fui enviar, mantive aberto na minha unidade atual, e aí quando uma pessoa lá da diretoria educacional fizer o parecer e assinar o parecer,
esse ícone vai aparecer aqui para mim, me dando um alerta de que alguém incluiu ou assinou um novo documento dentro daquele processo que nós estamos trabalhando colaborativamente. Certo? Outro detalhe importante é que, para relembrar, quando nós estávamos falando sobre incluir novo documento e assinar o documento, quando você envia um processo para uma outra unidade e existe algum documento que você está trabalhando nele que ainda não foi assinado, essa unidade não enxerga esse documento. Ela até vê que existe um documento na árvore do processo, mas ele fica numa cor mais clarinha e não é possível acessar o conteúdo desse documento. Por quê? Um documento sem assinatura não é um documento, ele é apenas uma minuta, apenas um rascunho.